aqui, apresentar, né? Isso. Tela cheia. Aí, Cadê acho a que a música tela do professor cheia. agora? Coloca a música aí agora. Aí, acho que foi, né? Vocês conseguem ver o arquivo do Pro? Eu vou tentar caminhar aqui com vocês pelo... Ah, consegue. Então tá bom. Beleza, eu vou ficar nessa tela e depois eu vou alterando algumas telas, tá? Vou me apresentar primeiro para a gente ter um norte, tá? E eu acho que vocês até viram aí né? A gente vai falar sobre química orgânica, tá? Então, o Pro é o Pro Kelvin, tá? Nós vamos começar aí no dia de hoje, só que a gente vai ter que ter, vamos dizer assim, alguns pré-requisitos, né, para química orgânica. Por quê? Primeiro, né, química já é uma matéria difícil, né, o pessoal já tem uma grande dificuldade, tá? O Pro já leciona, né, faz 11 anos, tá? Eu sou tanto da rede pública quanto da rede particular de ensino, tá? Trabalhei com o Jorge, né, Jorge, que tá por aí. Trabalhei com o Noé também, que, né, estão aí na gestão aí do Colmeia, tá? E aceitei o convite. O ano passado o Pro participou, tá, de todas as aulas, deu super certo, continuei, tá? Então, todas as terças, esse horário o Pro sempre vai estar por aqui com vocês, tá? Só que a gente tem uma missão difícil, porque a matéria é difícil e aí a gente vai ter que definir algumas coisas. Então, eu sempre vou estar olhando essa parte aqui, né, que está na minha tela e está na de vocês aí também, que é o bate-papo, tá? Isso é importante. E caso alguém queira falar e participar da aula, também, para mim, seria ótimo, né? Porque aí eu vou tentando tirar as possíveis dúvidas aí que vocês tenham, tá? Então, o que que acontece? A química, o que que nós vamos ver? Né? Vocês têm a química geral e vai ter a química orgânica comigo, né? Como foi separado por frentes, a gente já precisa definir algumas coisas. A química orgânica, né, que a gente vai entender o que ela é hoje, para de fato eu me aprofundar nas próximas aulas, né, que aí ela fica muito mais difícil, eu preciso entender que ela é uma química dentro da própria química, né? Então, eu tenho dois tipos, né, que eu começo a separar, e não é geral e orgânica, tá? Quais são? É a inorgânica e a orgânica, tá? Então, são duas, tá? A parte da inorgânica, ela ficou com os minerais, né? Mas eu sempre separo com os alunos, que eu acho que fica bem mais fácil. Aqui eu vou colocar um Word, só para a gente definir algumas coisas. Olha só. Aqui, por exemplo, na inorgânica, a gente tem, olha só, os ácidos, né? Então, os ácidos, quando eu olhar uma fórmula molecular, né, que é aquelas fórmulas que vocês vão ver, vão, né, falar assim, nossa, né, o que que é isso e tal, que provavelmente vocês vão aprender ali na geral, né? Olhar o composto e ele tiver, por exemplo, o H na frente do composto, esse hidrogênio aqui, significa que eu tenho um ácido. Olha só. Então, eu tenho aqui HCN, né? Posso colocar aí HBr, e aí vai. Tem diversos ácidos. Isso aqui é tudo na inorgânica, tá? Então, vou separar aqui para vocês. Inclusive, depois essas folhinhas aqui, eu coloco lá no Drive, tá? Então, ó, inorgânica. Então, aqui é os ácidos. Outra coisa que a gente tem dentro da inorgânica, para a gente já entender a definição, para depois a gente ir para a história, tá? São as bases. Olha só. Nas bases, eu tenho sempre, por exemplo, NaOH, que é a soda cáustica, e aí eu tenho, olha só, o ânion aqui, a hidroxila, que é o OH. Então, quando tem OH, eu sei que é uma base. Olha só, NaOH, vamos lá, outro, NH4OH, olha lá. E ele tem o OH, tá? Então, quando tem o OH, significa que ele é base. Tudo ainda está dentro da inorgânica, tá? E aí a gente tem os óxidos. Olha só, os óxidos são compostos, olha só, binários, tá? E esses compostos binários, eles têm a molécula de O2. Olha só, binários porque eles têm duas moléculas, tá? Tá no estado gasoso. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, CO. Ó, apesar de não ter dois, é um óxido, né? Monóxido de carbono, olha o nome dele. E agora o CO2, principal poluente.
Olha lá. Então, ó, essa terminação, ele me diz que ele é um óxido. Isso tudo é inorgânica, tá? Então, eu não vou focar nessa parte, mas eu já estou introduzindo para vocês saberem que tem uma diferença, tá? E aí a gente tem os sais, né? O que que é o sais? Ele é justamente, olha só, um ácido, então vou colocar aqui, mais uma base, e ele vai resultar, olha só, ele vai resultar num sal mais água. Olha só. E aí eu vou lá para o bate-papo para ver se vocês entenderam essa parte de inorgânica. Então, assim, olha só. Os ácidos, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui o HCl, olha só. E aí, com o HCl, eu vou colocar uma base. Por que que ele é um ácido? Porque tem o H, né? A base, eu vou colocar o NaOH. Olha só. Como que eu vou fazer as trocas para saber que sal ele resultou? Olha só. É sempre o primeiro com o último. Então, ó, esse primeiro, vou deixar ele em vermelho. Com o último. Uma reação aqui que a gente conhece também na parte da química geral como reação de dupla troca. Olha só, então o H ele está se juntando com o OH. Então, o que, que ele vai virar? H2O. Olha só. Então, ele virou água, que era um dos produtos. E o que sobrou vai ser quem? Meu sal. Olha só. Que é o NaCl, que ele também é conhecido como sal de cozinha. Olha só, então aqui, esse composto aqui é um sal. Olha só. Então, essa parte aqui que eu tenho é inorgânica. Olha só, né? Que vocês provavelmente vão aprender ali na parte de química geral. Também não sei se vocês já viram na vida de vocês, mas enfim. Até aqui, vamos lá. Tudo bem a explicação? Deixa eu colocar aqui de novo só para mim saber, colocar aí uns certinhos. Eu sei que é difícil, mas assim, aparecendo as dúvidas, vocês já vão colocando para mim que eu vou tentando responder, né? Se eu souber assim de primeira, né? Professor, A Camille colocou, né? E tem alguém aí no áudio, né? Bom, ó, a Camille colocou assim, eu já vou pro Pedro e para outra pessoa ali. Ela colocou que tem uma dúvida de como a gente identifica que é uma base. Ó, vou colocar no arquivo de novo, tá? A base, ela tem esse OH aqui, tá? Ó, hidroxila. Sempre o OH, tá? Hidroxila. O grupo hidroxila representa a base. Ponto. Tá? Se tiver a molécula e tiver o OH, é base. Não sei se eu respondi aí a Camille. Quem que é o próximo? Pedro? isso, eu ia perguntar se é nessa matéria que a gente aprenderia cadeia aberta, cadeia fechada. É sim. Ah, essa matéria sim. Ramificada, cíclica, Isso. cíclica, sim. Ah, Tá? beleza. Só que é assim, Pedro, eu tô no início, né? Então eu preciso explicar o início para saber de onde veio. Para depois a gente se aprofundar. Sim, sim. Tá? Inclusive dar os nomes. Uhum. Obrigado, Pro. Tá bom? Olha lá, a Beatriz falou que ama, né? O NaCl, que é o sal, ia falar o gás, ó. O sal de cozinha tem cloro, sim, tem íons, tá? Tem o cloreto, quer ver? Vou abrir aqui, ó, para você de novo. Aqui, ó, NaCl, tá, ó. Cloreto de sódio, NaCl, né? Essas aulas nossas, o que seria interessante? Você coloca no Google lá, tabela interativa, tá? Tabela periódica interativa. Acho que eu até coloquei aqui, ó, no outro link. Ela é super legal, ó. E ela traz todos os elementos, tem uma série de características que durante todas essas aulas aí que a gente tiver, a gente vai poder consultar essa tabela, tá? Ela é bem bacana mesmo, eu gosto bastante dela, tá? E ela é interativa, então você clica, você tem ali o elemento, ó, tem todas as características aqui do lado, é super show de bola, tá? Aí é só colocar no Google, tabela interativa. O primeiro link que aparecer, a gente conecta. Como a gente está no online, então a gente fica não precisa ter física ali, né? A não ser que vocês estão acostumados a estudar com físico, material físico. Aí tudo bem, né? Aí fica cada um da sua casa, sem problema nenhum. A Maria Eduarda, né? Queria tirar uma dúvida? Sim, professor, então, Diga, Maria. a gente saber que a gente fica tendo Para H no identificar um começo? ácido? Isso. Ácido é um H, é o Isso. hidreto, né? É o hidrogênio.
tá? Vou colocar aqui de novo, ó. Aham. E Sim, sempre no o final, OH na tá? base é sempre no final, né? Exatamente. Aí tem os óxidos, né, que é o O2, aí os compostos binários, e o sal, que eu fiz uma pequena reação rápida aí, porque eu acho que é a reação mais rápida para vocês entenderem, né? E eu acredito que eu consegui, né? Vocês entenderam pelas mensagens aí, só me deem o joinha, aí eu vou pro próximo. Sim, sim. Ah, então beleza. Então fechou. Ó, o Anthony colocou um para baixo aí, hein? Não gostei do para baixo. Diga, Anthony. Qual é a dúvida? Pode xingar, pode fazer o que quiser aí, que a gente tenta responder. Bom, eu vou indo, aí se o Anthony colocar a resposta, a gente vai tirando as dúvidas dele. Bom, vamos lá. Aí agora a gente vai para a parte de orgânica, né, de fato. Então é assim. Vamos colocar aqui já para deixar arquivado esse Word. Então, na orgânica, são compostos derivados, olha só, de carbono. Olha que maravilha. Então, qualquer tipo de cadeia, né, de molécula que tem presente ali o carbono na sua estrutura, significa que a gente vai ver em orgânica. Olha só. Aí, claro, né, a gente vai ter que saber o porquê que é esse carbono, né? Primeira coisa, né, que eu sempre falo ali para os alunos. Nós somos orgânicos, né? Porque a gente sofre processo de decomposição, tá? Então, se a gente sofre processo de decomposição, né? E temos presente no nosso corpo o carbono, o que acontece? Então, nós somos matéria orgânica. Olha só, né? Enfim, e aí o que a gente vai precisar saber? Né? Como a gente vai estudar o carbono, a gente precisa saber da história da química orgânica, né? Que aí é um slide que o Pro preparou aqui para vocês. Olha só para vocês terem uma ideia. Então eu vou liberar aqui o slide. Olha só. E aí ele diz o seguinte, então vamos lá. Ampliei para vocês entenderem, tá? Então é assim, é a introdução mesmo de química orgânica. Eu preciso entender primeiro a química orgânica, né? Da onde veio, o que é, para a gente se aprofundar, né? A gente já entendeu que existe uma diferença orgânica e inorgânica. Isso já é bom, né? Agora a gente vai trabalhar aqui os compostos que são derivados de carbono. E é assim, né? A ciência, ela sempre procura explicar eventos naturais que ela não consegue escrever por meio de palavras e ela começa a criar modelos, né? Estruturas, né? Para tentar fazer com que a gente entenda do assunto. Então, a minha maior dificuldade, talvez agora, vai ser o quê? Tentar encontrar aí uma solução com vocês por conta dessa parte da internet e tal, porque a gente está no online. Mas vai dar tudo certo. No final, a gente vai conseguir entender. Mas, enfim. Então, hoje eu quero falar um pouco da história, né? Quando a gente tem os modelos dentro da ciência, ele vai se aprofundando durante os tempos e aí vai aparecendo outras pessoas e vai completando o que não serve mais para a gente, né? Então, por exemplo, o que perdurou há 2000 anos lá atrás não perdura mais. Então, precisa de alguém, né, refutando as ideias aí novas e atribuindo um novo modelo, tá? Isso é normal acontecer dentro da ciência, tá? E as coisas também não acontecem do nada, né? Então a gente tem que entender da onde veio primeiro para onde a gente tem hoje, né? Para a gente entender todos os passos, tá? E a química orgânica ela não começa diferente, né? Por quê? Quando a gente fala de matéria orgânica, a gente também está levando para o lado ali do ser vivo, né? Porque tem uma teoria que fala do carbono que ela fala que é a teoria vital, né? Então, ou seja, a teoria da vida, né? A teoria dos seres vivos, enfim, né? Uma série de características que ela traz a respeito disso, né? E, enfim, existem várias teorias que a vida surgiu, por exemplo, da água, né? Enfim, porque um meteoro, né? Os asteroides caíram na Terra, trouxe a água, não é isso? Aí teve aquela sopa, né? Com várias, vamos dizer assim, substâncias que deram origem aí à vida na Terra, né? E tem várias outras teorias, tá? Mas a do carbono, olha só, como que ela começa, né? Então a gente vai entender algumas coisas. Primeira coisa,
a gente tem exceções dentro, né, do carbono. Por quê? O carbono ele é encontrado na natureza de diversas formas, tá? Quando eu falo diversas formas, o que eu estou querendo dizer? Eu digo, o termo que eu vou usar agora, ele existe, tá? É formas alotrópicas, tá? Então, por exemplo, na natureza eu encontro o carbono, esse primeiro que está aí no slide de vocês, eu encontro ele na forma de grafite, carbono grafite. Por outro lado, eu também encontro o carbono na forma de diamante, olha só. E a base dele é o quê? Carbono, olha só. Mas são formas alotrópicas diferentes, tá? Então, a gente chama isso do quê? De alotropia, que é a capacidade de encontrar, né, aquela substância, aquele elemento, de diversas formas na natureza. Olha só. Então, eu já encontrei ele em grafite, né, que é o grafite que vocês conhecem, o próprio diamante, né, que tem aí, né, se a gente for comentar, o diamante, ele tem uma capacidade de risco, né, enorme, né, então, né, quem joga aqueles Minecraft, eu não sei a idade de vocês, mas enfim, se já jogou, não jogou, né, não existe nada lá no Minecraft que consegue riscar o diamante, né, o diamante é que risca tudo, né, enfim, pelo grau de dureza dele, e aí vai, que é outra parte também da química, tá? Mas, ó, o mesmo carbono, eu tô encontrando ele como os principais poluentes aí da atmosfera, ó, monóxido de carbono, o nome já diz, né, tem carbono, dióxido de carbono, que é o CO2, olha só. E eu ainda estou encontrando carbono em ácidos, dá uma olhada. Estou encontrando ele no ácido carbônico, tá? Que tá a molécula aí para vocês definirem, tá? E ainda no ácido cianídrico, também tem carbono. Olha só. Então agora o que a gente vai pensar? Sempre, né? Para ser matéria orgânica, eu preciso do quê? Do carbono. Meu corpo tem carbono? Sim. Eu sofro decomposição, não é isso? Então, quando eu morro lá, né, o que acontece? Sofro decomposição, né? O corpo desintegra e tal, então carbono, né? Inclusive a gente tem para datação, né, de fóssil e tal, para saber ali a idade dos fósseis, o carbono 14. Ou seja, tá tudo baseado no carbono, né? E o carbono do 14 ele fica nos nossos ossos e tal. E quando vai passando o tempo, enfim, se você morrer como indigente em tal local aí, nunca acharem seu corpo, de repente, milhões de anos acha o seu corpo, vai tentar definir a idade pela quantidade de carbono 14 que tem nos seus ossos. Olha que maravilha, tá? Mas de princípio, o que a gente precisa saber? Existem algumas substâncias que têm ali carbono na sua molécula, tá? E o carbono ele também pode ser encontrado de formas alotrópicas diferentes, que é o caso do carbono grafite, que é o grafite mesmo, tá? O do lápis lá, né? O grafite da lapiseira. E o carbono diamante. Olha só. Só para vocês entenderem, tá? Então, eu vou voltar de novo no bate-papo. Vamos ver se tá tudo certo. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Tudo certinho? Eu tô olhando aqui. Bom, vamos lá. Acho que não tem nenhuma pergunta, né? Olha lá, vocês estavam falando do Minecraft, né? Mas quando o Pro explica, eu trabalho com alunos, né? Então, tem ali diversas séries. Eu trabalho desde o Fundo 2 até o médio, né? E aí, o que acontece? Eles comentam, né? Que tem. E aí, o Pro acaba, né, entrando na onda deles e aprendendo a jogar um pouquinho aí, ou alguma característica de um jogo, né? Enfim, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? E aí, vamos voltar ali de novo, tá? E eu provei lá as perguntas. Olha só, aí a gente vai de fato para a história, tá? Então vamos lá, que é o nosso histórico, né? Então vamos lá, primeira coisa, tem o Bergman aí, ó. O Bergman, ele tá em 1777, olha só. Então, é o primeiro ali que fez uma possível, vamos dizer assim, definição, né, para a química orgânica, né, o que tentou ali, de alguma forma, trabalhar a orgânica, enfim, né.
E aí, olha só, então ele é o primeiro a falar de orgânica, mas ele também é o primeiro a fazer a distinção que a gente fez lá no primeiro Word. Descobriu o que era química inorgânica, né? E o que era química orgânica, tá? Então foquem numa coisa. A química inorgânica, ela fica por conta dos minerais, tá? Aí entra todos aqueles, tá? O ácido lá, o óxido, né? A base, enfim. Aqueles que a gente já aprendeu, que vocês vão ter o arquivo lá lançado no Drive, tá? Então, o primeiro é o Bergman, tá? O Bergman, quando ele faz essa distinção, quando ele trabalha orgânica, ele já saca que a orgânica ela vem relacionada a seres vivos, tá? Ou seja, ela tem que ser derivada de um ser vivo, tá? Então já começa aí, tá? Então ele já trabalha essa parte. E isso em 1777, tá? O Lavoisier, ele não ficou tão importante assim, que é o segundo aí que apareceu para vocês, tá? 1784, mas vamos lá, ele não ficou tão famoso por conta da orgânica, mas enfim, tá? O Lavoisier, ele trabalha o termo é lei da conservação de massas, que também é química geral, é lá com a outra pro. O que acontece? A lei da conservação de massa, ela diz o seguinte, tudo que entrou em uma reação tem que sair, né? Eu tenho de um lado os reagentes e tenho de outro lado os produtos. Então é assim, se entra 80 gramas de reagentes, tem que sair 80 gramas de produto. Esse é o termo, tá? Que foi considerado, né, como as leis ponderais, né? Não sei se vocês já ouviram falar também, mas enfim, essa parte é do Lavoisier, tá? Então Lavoisier ficou com a lei da conservação de massas, mas na química orgânica, olha, dá uma olhada o que ele descobre, né? Ele descobre o carbono, olha só. E ainda junto com ele o hidrogênio. Depois vocês vão descobrir o porquê que ele descobriu o hidrogênio junto, né? Como que eu posso, já dando uma dica, né, só para vocês. O carbono, ele faz 4 ligações. Eu vou explicar o porquê depois ele faz 4 ligações. E quando eu não tenho essas ligações, né, eu tenho que completar ele com o hidrogênio, tá? Sempre. E quem descobriu aí a existência tanto do carbono quanto do hidrogênio, olha só, foi o Lavoisier, tá? Então ele teve um papel fundamental, tanto lá na geral, na lei de conservação de massa, tá? Que ele também não estava sozinho, tinha o Prost, tinha Dalton, né? Tinha o Lussac, né? Mas enfim, né? Ficou por aquela parte. Mas ele, em orgânica, descobre a existência do carbono, que, né, enfim, é a base da química orgânica, tá? E aí, em 1807, ó, também vem um importante, que é o Berzelius, né? Mas o Berzelius, ele faz uma teoria aí que, enfim, né? Para a época ali, né? Tem umas ideias meio tortas e tal, enfim. Mas olha só, ele fala que os compostos orgânicos, ele vem a partir dos organismos vivos. Olha só. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a tentar sintetizar organismos vivos, né? E como que ele faz esse processo de sintetização? Ele trabalha em laboratório, né? Então, ou seja, não tem nada orgânico ainda, né? Se a gente for pegar de 1777 a 1807, eles não descobriram quase nada, porque o que é orgânico mesmo, eles não tinham ali, de fato, né? Aí vem essa teoria aí da força vital, né? Ou seja, a matéria orgânica tinha que vir a partir de um organismo vivo, né? Mas o carbono, ele já está no nosso corpo, né? Então, eu sou orgânico, né? Então, eu teria que pensar assim. Então, eu não vou nem dizer teoria, né? Mas foi uma ideia, assim, que, né, dentre aí todos os que comentaram a respeito do histórico de orgânica, foi uma ideia que não prevaleceu muito, né? Vamos dizer assim. E outra, né? Sintetizou em laboratório, né? Enfim, eu ainda não tinha algo que era palpável, né, a respeito de orgânica. Então, aí precisou vir mais gente, né? E daí, ó, se vocês observarem, né, ó, já passou um tempão, né? Um tempão só com essas informações, tá? Vou voltar de novo lá para os comentários, para ver se eu posso passar esse slide. Vamos lá.
Qual a frase de conservação de massa? Nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Ah lá, ele colocou aqui em cima, né, ó, o Victor. Acho que ele respondeu, né, já. Aí veio aqui para baixo. Isso, é uma ideia óbvia, né? É isso mesmo. Bom, enfim, até aí tudo bem? Os slides? Vamos lá, se tiver alguma dúvida, já pergunta. Isso. Beleza. Então tá bom, tô seguindo, tá? Aí é o seguinte, vamos lá. Vou tentar falar da história pelo menos hoje, né, pra gente fechar essa parte histórica. Aqui, olha só, surge de fato o que, vamos dizer assim, o que de fato prevaleceu ali e prevalece até hoje, né? Que a gente tem aí o tal de Wöhler, olha só, 1828, né? O Wöhler, ele já vem com a ideia que derruba a teoria da força vital. Então, quer dizer, não o orgânico não surge através, né, de um ser vivo, né? Ele começa a bloquear essa ideia, tá? Mas sabe o que aparece ali pra gente? Olha só. A ureia, né? Aí, antes do Pro só comentar, alguém sabe o que seria essa ureia? Vamos lá, vou colocar aqui, só pra gente tentar. A ureia? Isso, Pedro. Não é aquela... Tava ali na imagem do slide? Sim, ali é a molécula. Ah, sim. Mas Então, você sabe alguma coisa a respeito dela ou não? sim, sei. Ela é a molécula que nela tem uma quantidade de elementos que interagem com o carbono? Ou não? Sim, na verdade ela vai interagir com o carbono, mas a ureia ela está presente aonde? No... É que eu sei a resposta, mas eu não sei explicar. Tá, então o Pro vai voltar lá no slide, eu vou explicar para vocês, ó. Vamos lá, só para a gente entender de novo. Então eu tenho, olha só, a minha reação, tá? Essa reação, ela colocou ali, ó, cianato de amônio, tá? E aí resultou em ureia. Vocês viram que ali naquela setinha tem um triângulozinho, né? Esse triângulozinho, quando a gente entra em reação química, quer dizer aquecimento, né? Ou seja, né, o que o Wöhler fez? Ele colocou o cianato de amônio, só que ele não estava esperando uma resposta para ele, né? Ou seja, ele colocou em contato com aquecimento. Lembrando que na química, aquecer é diferente de queimar, né? Ou seja, ele colocou o cianato de amônio no laboratório e começou a aquecer o cianato. E aí, o que aconteceu com o cianato? Ele foi dar uma volta, na hora que ele voltou, ele nem esperava o resultado, ele encontrou a ureia. Olha só, que é essa molécula que está aí, né, mostrando para vocês que tem esses grupos NH2, tá? E o que a ureia ela representa para nós? Ela representa o quê? A urina. Olha só. Então, na verdade, elas substâncias ali que o próprio fígado e o rim das pessoas ali, ele filtra, né? E aonde ele joga essas substâncias? No xixi, tá? Na urina. Orgânica, né? Tá bom. É orgânica. Ou seja, ele tirou do cianato de amônio, que era uma substância, ele conseguiu transformar em ureia, né? Ou seja, matéria orgânica, que é o xixi, é a urina, tá? Então é uma substância que o fígado tem uma importância, né? E o rim também, tá? Aquele que vai filtrar, e ele vai eliminar pelo xixi. E ele não é só eliminado pelo xixi, na verdade, né? A ureia. Na verdade, pelo suor também tem ureia, né? Mas enfim, ou seja, aí do nada, né? Porque ele aqueceu, né? Ele não esperava a resposta, ele conseguiu ali através do cianato de amônio resultar na própria ureia. Olha só, que tinha carbono. A ureia é orgânica ou inorgânica? Eu fiquei Não, confuso. a ureia é orgânica, tá? Ah, tá. Tá?
O cianato ali de amônio, né, que a gente pode falar que ele seria o inorgânico, né? Que era ele que estava no laboratório. Tá? Então ele era uma substância inorgânica. E aí, de repente, surgiu o orgânico. Olha só. Que era ali a ureia. Então aí foi o começo de tudo, né? Então a gente pode falar que a própria orgânica, ela se inicia aqui, em 1828, tá? Quando ele conseguiu sintetizar também em laboratório uma substância inorgânica que virou, se transformou, né? Vou usar esse termo, em uma substância orgânica. Olha que legal, tá? E aí depois, né, como toda ciência, a gente precisa definir algumas bases, né, para química orgânica. E aí o que que a gente define? Os postulados, olha o nome aqui, ó, Kekulé, né? Existem os postulados, né? O que o Kekulé ele vai postular na química orgânica? Ele vai trabalhar a linha-chave ali da orgânica. Quem é a linha-chave da orgânica? Só para vocês terem uma noção, né? O carbono. Deixa eu ver se eu... Aí, consegui. Olha lá. Que a gente vai conhecer ele, né? Como postulados de Kekulé. Olha só. E aí eu vou tentar falar aqui rapidinho, para a gente fechar. Ó, primeira coisa. O carbono, ele é tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações, sempre. Tá? Ele pode ter um composto diferente de carbono e hidrogênio, ó, né? Como que é o nome desse composto aqui? É cloro, né? Alguém falou até aí no bate-papo. Só que aqui, como a gente tem uma molécula, e essa molécula, ela tem 4 constituintes, né? 4 grupos aí, 3 deles é o hidrogênio. O cloro, pra gente, como ele é diferente de carbono e hidrogênio, a gente vai chamar ele como heteroátomo. Nós já vamos começar a chamar assim. O que é o heteroátomo? São elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Pro, poderia ser um oxigênio? Pode. Pro, poderia ser um nitrogênio? Pode. Tá? Pro, poderia ser um flúor? Pode. Tá? Então, ele seria o heterogênio. Tá? Então, nesses 4 casos aqui, que a gente mostra aqui, que são as posições aonde o cloro pode estar, né? São as 4 posições. Quem que é o heteroátomo nessa molécula? O cloro, que é aqui, ó, cloreto, né? Enfim, porque depois a gente vai aprender a dar os nomes, né? Enfim, tá? E aí, olha só, outro postulado do Kekulé aí, olha só, o carbono ele pode formar cadeias, olha só, preenchendo algumas valências com átomos de carbono, tá? É assim, o Kekulé, ele fala sobre postulados a respeito do carbono, e o que a gente coloca em mente? Essas cadeias, elas podem ser gigantescas, gente. Tem uns exercícios do Enem, que se vocês pegarem, vai ver que aqui, sim, a molécula é enorme, e você, tecnicamente, vai olhar para a molécula e vai falar assim, nem sei o que é isso, né? E ele vai te perguntar o nome, você vai tentar achar o grupo, enfim, e vai ter vários grupos, e aí você vai se enrolar todo naquela molécula, né? Piorou quando ele pede para contar carbonos, aí piora tudo de vez, né? Mas enfim, a gente vai ir com calma. Mas só para vocês entenderem, ó, essa molécula aqui de baixo, ela tem alguns carbonos. Olha só, 3, 6 são 9 carbonos, tá? E eles ramificam, né? Tem para baixo, tem para cima, né? Tem uma cadeia, né? Só para a gente pensar aí, por exemplo, vamos lá, que a gente usa no dia a dia, que é composto de carbono, é a gasolina. A gasolina uma gasolina boa, 8 carbonos. Então, ou seja, ela já começa a molécula dela como C8, né? Então, ou seja, esses 8 carbonos já é uma quantidade grande, né? Mas você tem moléculas ali que vai ter vários carbonos, né? Que vai dar essa página toda aqui de carbono, tá? Enfim, então o Kekulé, ele só não vê que o carbono faz 4 ligações, né? Ele só não vê que o carbono pega o hidrogênio ali para fazer as ligações, né? Ele não tem uma cadeia enorme de carbono, tá? Ou seja, ele vê vários aspectos ali a respeito do carbono, tá?
E, na verdade, eu só falei dois, né? Duas características, tá? Então, o que a gente vai precisar lembrar, né? Para a próxima aula. Desse nome aí, heteroátomo, tá? O que ele é, né? E já começar a guardar essa imagem aqui. Quando o Pro termina o slide, eu coloco lá no Drive, mas enfim. Essa imagem aqui a gente já tem que lembrar para a próxima aula. Por quê? Essa imagem, ela mostra para a gente já, né, as propriedades que o carbono tem e o que a gente vai trabalhar, vai começar a trabalhar, tá? Que são esses postulados aí, né, para saber a valência, a forma da cadeia, enfim, né? Que aí entra o que o Pedro tinha falado lá atrás, né? Ah, se é cíclico, se não é cíclico, é o quê, né? E esse heteroátomo, ele vai voltar também mais aprofundado, né? A gente vai ter que entender, porque a gente vai ter cadeias heterogêneas e vai ter cadeias homogêneas. Então, a gente vai ter que aprender algumas definições. Professor, Tá? Pode falar. Vou colocar aí. sei que já tá acabando a aula, mas só para poder lembrar, cheguei a ver, quando eu ainda estava no ensino médio, que, vamos supor, tem uma cadeia que tem 4 carbonos. O carbono, pelo que eu lembro, eu não sei se é obrigatório, mas ele geralmente ele precisa fazer, acho que pelo menos 4 ligações. Daí, vamos supor, tem 4 carbonos, eles estão ligados. Eles vão ter que fazer ligação com. Os que estão na ponta, por exemplo, ele vai ter que fazer ligação com 3 hidrogênios. Sim, que aí fica No CH3. meio ficam 2. Daí isso dá. Deixa eu ver aqui. Isso dá. Isso dá. Isso mesmo. Então, para quem tiver dúvida, se tiver, por exemplo, uma ligação de cadeia com 4 carbonos, por exemplo, o que tiver, esses carbonos vão ter que fazer ligação com hidrogênio. Sim. Aí vai ficar assim, ó, CH2, deixa eu ver se eu consigo colocar. 4 carbonos, você falou? Isso, 4 carbonos conectados. Eu vou colocar aqui no bate-papo, ó, só pra gente entender, vai ficar dessa forma. Aí o primeiro, como é um espelho, Pedro, é que você tá um pouco mais além. Eu ainda não expliquei isso, mas enfim, vou tirar sua dúvida. Aí aqui você coloca H3C, que é o espelho. Ó, vai ficar assim uma molécula. Eu coloquei no bate-papo. É bem isso mesmo. Tá? Vai ficar assim. Tem alguém lá em cima que falou que tava com uma dúvida e foi ignorada. Deixa eu ver aqui, porque o Pro se perde, gente. Olha lá, uma aluna com dúvida. Quem é? A Nicole? Quer falar, Nicole? No finalzinho aqui da aula? Não, né? Bom, enfim. Olha só. Alguma pergunta aí para a gente finalizar? É a Lia. Fala, Lia. Manda. Se eu souber responder. No Word. Tava escrevendo. O que aconteceu no Word? Os que estavam em vermelho é aonde indica as funções, tá? Isso mesmo. Se tiver hidrogênio é ácido, se tiver OH é base, e aí você tem os sais ali, que é o ácido mais a base, e os óxidos é o O2. Mas isso é a parte de inorgânica, tá? A nossa parte, Lia, ela vai ficar com orgânica, então vai ficar com os carbonos. Tá? Que é a parte que o nosso amigo aí, o Pedro, que eu já decorei o nome, comentou, que eu fiz a estrutura aqui e mostrei para ele. Tá bom? Gente, ó, eu espero pela primeira aula que vocês tenham gostado muito, tá? Depois a gente vai se conhecendo, a gente não tem muito tempo, mas enfim, já é 10h18, tá? Não é isso, Jorge? E o Jorge tá com cara de sono, então ele quer dormir, não tem como. A gente continuar, né, Jorge? Só benzeno, olha lá, ó, tá vendo? Só benzeno para aprender química orgânica. Muito obrigado, Nicole. Eu agradeço.